Josué capítulo 12. São esses os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram, da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, desde a campina até ao mar de Quinerete para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Ardote-Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns, e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salcá, e em toda a Bazã, até o termo dos Jesuritas, e dos Maacatitas, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. São esses os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir, a qual terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, do deserto e no Neguebe, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, um; o de Ai, que está ao lado de Betel, outro; o rei de Jerusalém, outro; o rei de Hebron, outro; o rei de Jarmute, outro; o de Laquis, outro; o rei de Eglon, outro; o de Gezer, outro; o rei de Debir, outro; o de Geder, outro; o rei de Ormá, outro; o de Arade, outro; o rei de Libna, outro; e o de Adulão, outro; o rei de Maquedá, outro; o de Betel, outro; o rei de Tapua, outro; o de Efer, outro; o rei de Afeque, outro; o de Lazaron, outro; o rei de Madom, outro; o de Azor, outro; o rei de Sinron, Merom, outro; o de Axaf, outro; o rei de Taanaque, outro; o de Megido, outro; o rei de Quedes, outro; o de Jocneão do Carmelo, outro; o rei de Dor em Nafate-Dor, outro; o de Goim em Gilgal, outro; o rei de Tirza, outro; ao todo, 31 reis. Josué capítulo 13. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até ao termo de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Ascalon, o de Gate e o de Ecrom. Ao sul, os Aveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos Sidônios, até Afeque, ao termo dos amorreus, e ainda a terra dos Gibleus, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade
ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amá. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote, Maim, todos os sidônios. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão para o Oriente, como já lhes havia dado Moisés, servo do Senhor, começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesuritas, e dos Maacatitas, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salcá. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Maacatitas. Antes Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe havia dito. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto até Medeba, Esbom, e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Bamote Baal e Bet Baal Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zerete Saar, no monte do vale, e Bet Peor, e as faldas de Pisga, e Bet Gesimote, e todas as cidades do planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. Seu território Jazer, todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá, desde Esbom até Ramate Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o termo de Debir, e no vale, Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o Oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando com Maanaim, mais todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Essas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber,
à metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São essas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes havia falado. Josué capítulo 14. São essas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, dos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já deram Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arredores, para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como do dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, assim para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. Ó Senhor, porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra. Josué capítulo 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. Foi o seu termo ao sul, desde a extremidade do mar salgado, desde a baía que olha para o sul. Sai para o sul
até a subida de Acrabim, passa a Zim, sobe do sul a Cádiz Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passa Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas desse termo vão até ao mar. Esse será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente, será o mar salgado, até a foz do Jordão. E o termo para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão. Termo que sobe até Bet-Ogla, e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subindo ainda esse termo, a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o termo passa até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. Deste ponto, sobe pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe esse termo até o cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns da banda do norte. Então vai o termo desde o cume do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades da região montanhosa de Efraim. Vai mais esse termo até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então dá a volta o termo desde Baalá para o ocidente, até ao monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim, da banda do norte, isto é, Quesalon, e descendo a Bet-Semes, passa por Timna. Segue mais ainda o termo ao lado de Ecrom, para o norte, e indo a Sicrom, passa o monte de Baalá, saindo em Jabneel, para terminar no mar. O termo, porém, da banda do ocidente é o grande mar, e as suas imediações. São estes os termos dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Enaque. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Enaque, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Enaque. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar a Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, que lhe deu a filha Axa por mulher. E esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Desce-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo do território de Edom: Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor Adata, Queriote Esrom, que é Azor, Amã, Sema, Moladá, Azar Gada, Esmon, Bet-Pelete, Azar Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, Azem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies, Estaol, Zorá, Asná,
Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá e Gederotaim, 14 cidades com suas aldeias. Zenã, Adasa, Migdail-Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitles, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. 16 cidades com suas aldeias. Libna, Eter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Axibe e Maressa. 9 cidades com suas aldeias. Ecrom, com suas vilas e aldeias. Desde Ecrom até o mar, todas as que estão da banda de Asdod, com suas aldeias. Asdod, suas vilas e aldeias. Gaza, suas vilas e aldeias. Até o rio do Egito e o grande mar, com as suas imediações. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Giló. 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior. 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. 10 cidades com suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Enote e Eltecom. 6 cidades com suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá. 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibzã, cidade do Sal, e En-Gedi. 6 cidades com suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Josué capítulo 16. O território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e na banda oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para a luz, passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desce rumo ao ocidente ao termo de Jafleti, até o termo de Bet-Oron de baixo, e até Gezer, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o termo da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no oriente, Atarote e Adar, até Bet-Oron de cima. E vai o termo para o mar, com Micmetá ao norte, de onde torna para o oriente até Taanate e Siló, e passa por ela ao oriente de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai ao termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mais as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades com suas aldeias. Não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer. Assim habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados.
Josué capítulo 17. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O termo de Manassés foi desde Azer até Micmetá, que está a leste de Siquém, e vai esse termo rumo sul até os moradores de En-Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, ainda que situada no termo de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então desce o termo ao ribeiro de Caná. As cidades, entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o termo de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu termo. Pelo norte, tocam em Azer, e pelo oriente, em Issacar. Porque em Issacar, em Azer, tinha Manassés a Bet-Seã e suas vilas, e Bleã e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanaque e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que me desse por herança uma sorte apenas a um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: Se és grande povo, sobe ao bosque, e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até às suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes.